Neste episódio, trazemos a participação do Software Mental no evento Code4U, organizado pela Conexo. Olá pessoal, boa noite, tudo bem? É um grande prazer participar desse evento da Somos Conexo. Agradecemos na pessoa do Léo Vitor Redondo, gestor de inovação, head de inovação aí do projeto, pelo convite. Estou eu aqui, Léo Diniz Troilib e a Ana Simões, para falar um pouquinho então sobre transformação digital e as necessidades de um novo mindset. Boa noite, pessoal. Obrigada aí pelo convite. Fico muito feliz de poder estar contando aqui para vocês um pouco da nossa experiência também, né, na área de mudança de mindset, nesse contexto de transformações aceleradas que a gente está vivendo hoje, né? Eu acho que a gente pode ir direto ao ponto, né, Ana? Então, assim, as questões que estão postas dão conta de que a transformação digital, mesmo que inicialmente pareça tecnológica, ela tem encontrado seus entraves na questão humana, né? Ou seja, as pessoas não dão conta, por essas questões que você acabou de relatar e vai aprofundar, de implementar mudanças tão profundas, dos quais o nosso pensamento não está tão adequado, né? Você coloca uma questão interessante, que é a gente está tendo que reaprender a aprender contextos, cenários e mudanças profundas na nossa vivência, né? O modo que a gente se relaciona, o modo que a gente trabalha, e aí talvez o exercício maior seja realmente focar, né, para dentro, né, para esse desenvolvimento socioemocional e entender que capacidades eu tenho para ajudar a minha organização nesse processo de transformação digital. Então, qual seria para ti, assim, o primeiro ponto da gente pensar como construir um mindset de abundância nesse cenário tão até desgastante, né? É verdade. A gente tem aí já pesquisas que estão saindo atualmente, que estão mostrando que as pessoas estão com essa sensação, os profissionais estão com essa sensação de que não estão dando conta de responder, não estão dando conta de atender a demanda de crescimento e de mudança que está acontecendo, de competências que estão sendo demandadas, necessárias, né, no momento. E não é por falta de vontade, não é por falta até de recurso, de capacidade de fazer. É por causa da aceleração mesmo dessa demanda e da profundidade do nível necessário. Eu faço uma brincadeira, né, uma analogia, né, como se tivesse todo mundo sedentário e de repente a gente tem que sair correndo numa maratona. Então ninguém vira maratonista de uma hora para outra. E aí começa a sentir mesmo, o corpo sente, as emoções sentem, a capacidade de resposta, de dar retorno, tudo isso vai ter dificuldade, né, para dar esse retorno. E essa é a demanda de hoje. A gente está com um cérebro que tem uma característica, uma forma de funcionar, que se acostumou, né, tá formado para responder a um mundo que muda linearmente, muda de pouco em pouco, degrau por degrau, mas o mundo hoje muda exponencialmente. As coisas mudam muito rápido e mudaram muito intensamente nos últimos tempos. Até antes da pandemia já havia vários indícios aí por exemplo, de aumento de problemas, né, de saúde mental, aumento de ansiedade, aumento de depressão, já havia vários sinais de problemas nessa linha, justamente por causa desse crescimento, dessa exponencialidade toda. Aí vem a pandemia, além do processo do crescimento, a gente teve que mudar na marra uma opção de coisas, teve que fazer alterações, mudanças inclusive de tecnologia, né, de transformação digital muito rapidamente, dentro num contexto que ainda tinha a pressão da própria doença, a pressão econômica, a pressão de vários tipos. Então, quer dizer, os recursos foram ficando escassos, né, para lidar, para essa capacidade de flexibilidade de lidar com as coisas. A musculatura de aprendizagem, de reaprender num novo cenário, mesmo que ela já tivesse bem trabalhada, ela foi muito desafiada. Mesmo que já era corredor, não foi fácil de pegar essa maratona aí, né? Ótimo exemplo. Pois é. Então, você veja, a gente precisa trabalhar isso, essa musculatura de aprendizagem para poder trabalhar um mindset de crescimento, a capacidade de crescer, de estar preparado para as mudanças, estar mais preparado para ter fôlego para essas mudanças. O nosso cérebro, a gente não nasce com ele fixo, a gente nasce com ele com essa capacidade de crescimento, de mindset de crescimento. Mas o mundo a gente vai formando ideias, vai estagnando ele, né? Vai estagnando, vai formando vieses, vai formando padrões mentais e a gente vai tendendo a se estabilizar num platô. Só que as coisas estão mudando cada vez mais. A gente não pode ficar parado no platô, ainda, mesmo que esse platô seja alto, seja bom. Ainda assim, as coisas continuam mudando, continuam sendo desafiadas. Então, na verdade, a gente precisa estar sempre com um mindset de crescimento em desenvolvimento. E a habilidade essencial para isso é a da aprendizagem. E nesse cenário, Ana, de desconforto, né, de a gente assumir esse desconforto como algo natural, né, a questão de que as únicas certezas que temos agora são as incertezas, então isso passa a ser, né, essa nova normalidade para que a gente construa os novos saberes, as novas práticas
dentro das organizações. Como que talvez a gente consiga, através de uma ferramenta, estruturar esse mindset, identificar ele, como que eu sou e quais são os passos que eu preciso dar para conseguir, como você disse, embarcar nessa maratona, né? De uma forma mais tranquila e que isso passe a ser um novo modus operandi, né? De um passo seguinte ao linear, né? Um pouco exponencial, ou talvez que isso vá numa crescente se estabelecendo na minha forma de pensar esses novos cenários, esse novo mundo e principalmente performar, né? Soft skills são a palavra da vez, né? Você sabe bem, trabalha com isso, desenvolve bem também, né? As soft skills. E o que a gente vê é assim, né? Vamos seguir a analogia aí da corrida com a maratona, né? Se eu quero me tornar um atleta de alta performance, eu quero fazer ter um bom desenvolvimento, né, da minha capacidade física, eu preciso de ter uma boa percepção também de quais são os pontos que eu preciso desenvolver. Melhorar, perfeito. Eu preciso melhorar o quê? Flexibilidade, força, eu tenho uma deficiência, o quê? Na articulação, é joelho, o que é? O que eu preciso fortalecer para poder dar conta de fazer essa corrida. Fazer essa corrida, fazer essa entrega, né? E aí isso é uma coisa que é uma lacuna que existia, né? Até pouco tempo, a gente acabou trabalhando nisso e fez uma pesquisa sobre isso, porque preciso melhorar a minha capacidade de mudança, preciso melhorar o meu mindset para ele ser um mindset de crescimento. A minha mentalidade precisa estar mais adaptada, mas eu começo por onde? Como é que eu faço isso, né? Como diz aqui o meu sócio, né? Eu compro em que loja esse negócio? Não é assim, né? Então, tudo começa com um bom diagnóstico, né? Qual é o ponto? Onde que estão os elementos especificamente que estão travando a mentalidade da pessoa? E aí a gente tem essa pesquisa, que é uma pesquisa sobre mentalidade de crescimento, conta que a pessoa está mais próxima de uma mentalidade, ou ela está com a mentalidade rígida, ou ela está com a mentalidade mais aberta, mais de crescimento, para responder bem a essas demandas, né, do mercado. Do momento atual, né, de crescimento. E aí, quando ela faz é uma pesquisa que se tornou uma ferramenta, que é um diagnóstico online, né? Ótimo, e a pessoa legal. entra lá, responde e fica conhecendo como é que está, em que pontos ela precisa trabalhar para poder desenvolver essa mentalidade. Então, é um diagnóstico bem preciso e, a partir dali, ela mesma traça, e se quiser ajuda também, né, pode buscar ajuda nos recursos múltiplos que existem, mas ela tem como traçar um caminho de crescimento para ir aos poucos fortalecendo. Porque, de novo, né, a gente falou, não adianta o cara sair do sedentário para sair correndo a maratona, eu preciso me preparar. Então, vai preparando e vai trabalhando a musculatura cerebral, vamos dizer assim, né? Isso é só uma analogia, você sabe que o cérebro não tem músculo, né? Mas vai trabalhando o seu cérebro para dar conta de lidar com esses desafios, né? Voltando ao início, né? Se antes a gente tinha o desafio da transformação digital e ele passa por pessoas, a gente dá esse passo atrás de reconhecer ou identificar na gente quais são, né, os gaps que precisam ser potencializados no soft skill, pode ser o passo inicial, né, para que a gente atinja essa velocidade aí que você fala de estar acelerando como o mundo está e dando conta. Né? Tem uma parte do livro do Yuval Harari, que é do Homo Deus, que eu acho que ele cita, né? O mundo, a mudança é tão profunda que a gente vive hoje, que talvez lá na frente nos renomeiem até uma nova qualificação de sapiens, o que eu achei fantástico, né? Talvez seja uma evolução muito profunda, e o conceito da quarta revolução trazido pelo Schwab é esse, né? É a primeira vez que uma das revoluções impacta não o fora da gente, mas o dentro da gente, né? Então, essa concepção de mudar a mentalidade talvez pela primeira vez na história da humanidade, o grande desafio. E é por isso que a gente está, de uma certa forma, tão, entre aspas, perdido, mas ao mesmo tempo tão focado em fazer isso acontecer, porque a gente sabe a importância disso para que a gente continue evoluindo. Ana, tendo em vista essa dor das empresas, né, no processo de transformação digital, que precisam inovar, que precisam se colocar no mercado de forma ágil, né, para que a concorrência não tome o seu lugar, como que a gente faz isso se a gente tem essa iniciativa de inovar, precisa fazer a transformação digital, mas talvez não encontre dentro dos seus times, né, ou dentro das pessoas que estão se propondo a fazer esse processo, uma mentalidade tão efetiva de mudança? E como que eu meço esse processo de transformação? Como que eu posso ter parâmetros para que eu acompanhe o processo enquanto ele está acontecendo? Você veja, né, tem uma dor forte, né, que eu preciso, o empresário, né, a empresa está precisando dar uma resposta para o mercado, precisa de mais velocidade interna, por exemplo, para tomada de decisões, mais aceleração para poder ajustar as coisas, e existe uma dificuldade não por resistência, mas por mesmo dificuldade para fazer a coisa acontecer na velocidade necessária. Tem os problemas de processos e tal, que o pessoal tende a querer usar a tecnologia para resolver isso, né? Mas tem a questão da cultura e das pessoas para poder fazer com que isso aconteça de fato,
Né? E não é uma coisa simples assim, né? Você não tem, do mesmo jeito que é difícil de você mudar maquinário porque é uma grana para fazer esse investimento, mudar pessoas também, né? Você não tem como substituir. Vamos tirar todo mundo e botar gente que está mais preparada aqui. Isso é complicado. Por 2 motivos. Um, porque né, você não tem como perder, às vezes, até gestão de conhecimento com isso. E outra, que às vezes você não vai encontrar mesmo no mercado. Não tem, às vezes as pessoas não estão prontas. Essa dificuldade, Exato. Ela é geral. Exato. Então, nesse momento, é necessário entender qual é o ponto em que está em termos de capacidade de resposta de adaptação da equipe. Então, cabe um diagnóstico da mentalidade, do mindset, para ver como é que está essa capacidade, esse potencial para crescimento, para poder identificar os talentos melhor posicionados para isso. E identificar também em que ponto que precisa ser feitas mudanças individualmente, né, ou grupalmente, da cultura. O diagnóstico vai apontar isso. E o próximo passo é quais são os indicadores-chave do negócio, os OKRs, para que aquelas mudanças, ao acontecerem, elas realmente impactem na estratégia e no que se deseja. Então, o diagnóstico, ele indica, ele gera, ele leva para OKRs específicos ligados à organização. E aí você consegue ter um jeito de trabalhar que deixa de ser etéreo, né? Deixa de ser uma coisa assim, mas como que eu vou fazer? Uma coisa nebulosa, né? Vamos falar de soft skills, às vezes a pessoa pensa em abraçar árvore, sei lá. Não é isso. Tem como a coisa ser muito bem medida, identificar onde nós estamos e onde se pode chegar. A partir desse encontrar um caminho prático, né? Muito prático, com coisas muito, muito claras, muito definidas, com planos de ação, com metas, com OKRs, para poder identificar essa curva, né? Essa transformação necessária, que começa no indivíduo, mas vai bater lá na cultura, e se a cultura não está adaptada a esse processo, você sabe, né? O Peter Drucker já dizia, né? A cultura come a estratégia no café da manhã. Não adianta a estratégia estar lá toda bonitinha, já bem pensado o que precisa fazer, se a cultura não apoia isso. E uma outra pergunta que me ocorreu agora, né, em relação à contratação de profissionais, né? Como que os RHs podem se servir dessa ferramenta, desse diagnóstico que você cita, para talvez já identificar na contratação profissionais que se encaixem dentro das estratégias, sejam elas de transformação digital ou até mais tático-operacionais, para que a gente chegue a um processo prático. Sim. Então, como que você vê essa questão de relação com o RH? Acho que é uma variável a mais aí que dá mais uma informação de segurança para a contratação, mais um dado, né? Existe uma coisa interessante, né? Quando a gente analisa mindset, nós estamos falando de mentalidade. A gente não está falando nem de inteligência, né? De capacidade cognitiva de inteligência, que a gente está falando quando trabalha mentalidade, e nem de personalidade. O que eu quero dizer com isso? A pessoa pode ser super inteligente, assim, genial, e ter mentalidade fixa. Você é uma pessoa travada, que não consegue ter flexibilidade para lidar. Você deve conhecer, vocês que estão me ouvindo devem conhecer gente assim. E a pessoa também pode ser praticamente analfabeto ou até analfabeta e ter mentalidade aberta, mentalidade de crescimento. Está disposta a aprender, está disposta a ser flexível, está disposta a se adaptar, a se reinventar. Então, mentalidade é diferente de inteligência, não é a mesma coisa. E também mentalidade não é a mesma coisa que personalidade. Personalidade, por exemplo, a pessoa pode ser introvertida e ter a mentalidade super aberta, flexível e adaptativa. A pessoa pode ser extrovertida e super fixa. Não muda, é cristalizada, o mundo é daquele jeito e ela tem um padrão definido na cabeça dela. Então, personalidade e inteligência não é a mesma coisa que mentalidade. E a maioria das ferramentas que auxiliam a contratação identificam inteligência, personalidade, certas características, né, de cognitivas também, né, e padrão técnico, mas não tem ferramentas que identificam a mentalidade. Então, com isso, né, com uma ferramenta que vai identificar a mentalidade também, ela vai descobrir mais uma variável que pode até ajudar a entender por que contratou aquele cara super inteligente, com perfil, por exemplo, dominante ou influente, e, no entanto, as coisas não acontecem. Por quê? A mentalidade pode ser fixa. Sim, às vezes não dá conta do que é proposto, né? Enfim. Ana, muito obrigado por essa resposta. Bom, eu acho que foi um papo super interessante, em que a gente trouxe pontos bastante importantes no contexto de transformação digital pautada em pessoas, em desenvolvimento de soft skills, e a gente espera ter contribuído com o evento. Obrigado, Léo, novamente. Ana, para as tuas últimas considerações. E um bate-papo contigo é sempre uma delícia. Muito obrigado. Muito legal. Nossa, muito bom mesmo falar contigo, Léo, e poder participar aqui do evento também. E a gente vai, né, fica aí a possibilidade de contatos para mais detalhes, né? A gente procurou falar aqui o mais essencial dentro da dinâmica aqui, né, que foi proposta. Obrigada novamente. Legal, Ana. Obrigado. Tchau, tchau. Boa noite. Boa noite.